Oi, ouvintes! Eu me chamo Ana Caroline e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro mais recente no nosso podcast semanal, Law Stories, ou Histórias Jurídicas. Nesse quadro, abordaremos histórias famosas, ou não, que tiveram repercussões no âmbito jurídico, sejam de obras literárias, histórias de pessoas comuns, situações noticiadas em grandes canais de mídias, entre outros. E para começar o episódio dessa semana, vamos voltar ao contexto da França, alguns anos após a Revolução Francesa. Em 1795, o cenário político e social é extremamente conturbado e, em meio ao caos, é preso um indivíduo que trabalhava como jardineiro e caçador ilegal. Ao não conseguir dinheiro suficiente para sustentar sua irmã e seus 7 sobrinhos, ele rouba um pão na esperança de alimentar, no mínimo, as crianças. O personagem é enquadrado dessa forma porque no ato do roubo portava uma arma de fogo, proveniente da sua profissão irregular de caçador, mesmo que não a tenha utilizado como fator de ameaça para subtrair o alimento. Na galé, ele se vê em um ambiente miserável, sem nenhum tipo de direito e perdido em seus próprios pensamentos, começando a duvidar de si mesmo. Depois de algumas tentativas de fuga e rebelião, o jardineiro tem a sua pena majorada e acaba sendo condenado a cumprir um total de 19 anos de prisão. Frustrado, ele cumpre a sua pena, saindo de lá sem nenhum tipo de amparo ou conhecimento do que deveria fazer a seguir. Sendo dependente do protagonista, sua irmã e seus 7 filhos ficam à mercê da ajuda de pessoas de fora da família e possíveis empregos que a irmã conseguisse no momento, enquanto ele cumpria sua pena. Ao sair da prisão, já não reconhecia mais aquele homem que era há quase 20 anos. Perdido e com poucas ideias de como a sociedade funcionava, já que foi preso com a inocência ainda preservada, nas próprias palavras do autor, começou por julgar a si mesmo, julgamento esse que durará até o final da sua vida. Apesar disso, ao sair da prisão, o caçador descobre que ao longo dos anos, só um dos sobrinhos sobreviveu. Sem esperança sobre seu futuro, o jardineiro começa seu auto-julgamento, reconhecendo que foi uma pena injusta por subtrair apenas um pedaço de pão, colocando-o assim como algo feroz e excessivo. Além disso, reconhece também que a sociedade possui uma grande culpa pelos fatos que se passaram, o que faz com que ele a condene por todos os problemas pessoais. Durante sua vida, todos os anos de encarceramento perseguiram, seja por não ter tido assistência do governo, de conhecidos e familiares, acompanhamento psicológico ou mesmo por não ter conseguido ajudar sua família. O personagem envelhece após seus 50 anos, pensando sobre as galés, sobre como foi tratado lá dentro e o que poderia ter sido diferente. Assim, a obra traz uma reflexão. O que poderia ter sido diferente na sua vida se ele tivesse todos os seus direitos dentro da prisão e até mesmo fora dela? Cansado de presenciar injustiças em um cenário político humilhante para seu povo, Victor Hugo, escritor de obras como Corcunda de Notre Dame e O Último Dia de um Condenado, decide escrever, em 1862, Os Miseráveis, livro que se tornaria um clássico mundial e objeto de estudo até a atualidade. Victor Hugo convida o leitor a conhecer Juan Valjean, que antes de seus 30 anos foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados nas galés, por roubar um pedaço de pão para alimentar seus sobrinhos, ao invadir uma propriedade privada. Sua atitude resultou em uma condenação que se estenderia por mais de 10 anos por tentativas de fuga e rebelião. Dentro do âmbito brasileiro, Juan Valjean receberia outro tipo de tratamento enquanto estivesse preso. De acordo com a LEP, Lei de Execução Penal, é dever do Estado dar ao preso e ao internado a assistência, sendo elas material, de saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. A gente encontra lá na LEP, no artigo 10º, que diz que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. No parágrafo único, diz que a assistência estende-se ao egresso. Já o artigo 11 diz que a assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Em relação à assistência social e ao egresso, constados na LEP, nos artigos 23, 25 e 27, se elas estivessem presentes na realidade do personagem de Victor Hugo, ele não teria passado pela sua liberdade posterior sem saber como se recolocar dentro da atual sociedade na qual se encontrava, que apesar dos preconceitos vistos até hoje, teria feito com que sua entrada ao meio coletivo fosse mais acessível. É válido trazer a leitura de tais artigos para vocês. Artigo 23. Incumbe ao Serviço de Assistência Social 1. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. 3. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias. 4. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. 5. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. 6. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Artigo 25. A assistência ao egresso consiste 1. Na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. 2. Na concessão, se necessária, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. Também relacionada à assistência social, de acordo com o artigo 23 da LEP, a família de João Valjean receberia orientação e amparo. Existe o auxílio reclusão, espécie de auxílio mensal em que a família do encarcerado de baixa renda recebe, principalmente se o preso era o único que sustentava a família, como era o caso de João Valjean com sua irmã e sobrinhos. Além da assistência ao egresso, que teria tornado sua volta à liberdade mais clara, a assistência à educação, LEP, artigo 17, conseguiria trazer a Valjean uma segurança ao retornar para o ambiente de trabalho, o que, como já foi dito, ainda há diversos preconceitos com a volta do encarcerado à sociedade. Teria feito com que Valjean fosse um pouco mais qualificado para novas oportunidades de emprego. O artigo 17 diz que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Outro ponto importante é a própria condenação recebida. Na época, era comum que as condenações fossem passadas para as galés, em forma de trabalho forçado, mas, trazendo para a realidade brasileira, pela Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 47, a linha C, qualquer tipo de trabalho forçado é proibido, estando a pessoa presa ou não. Ademais, de acordo com o artigo 28 da LEP, o trabalho do condenado terá finalidade educativa e produtiva, o que claramente os trabalhos forçados nas galés não traziam ao preso. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 47. Não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. B.
de caráter perpétuo. C, de trabalhos forçados. D, de banimento. E, cruéis. Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. E esse foi o nosso Law History de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe o nosso conteúdo e fiquem à vontade para navegar pelo nosso site.